Professor, eu vi que o senhor fazia assim com a cabeça. Aí nós temos duas situações nos sonhos dela. Eu vou fazer uma interpretação, mas nada melhor do que ela interpretar isso, né? Não sou eu que devo fazer. Mas pela minha experiência, primeiro, a mãe, se ela tem sonhos recorrentes em relação à mãe, a mãe está precisando de orações, por exemplo, de coisas positivas, legais. Segundo, ela é abandonada sempre, na estação, no aeroporto, ela se sente abandonada pela mãe. É aquela menininha que nós falamos antes, aquela criança que ainda se sente abandonado por alguém que ele perdeu, que foi no velório, viu, mas não aceitou ainda a morte. Então, para resolver tudo isso, primeiro, agradecimento à mãe, por ter sido a mãe, por ter convivido todos os anos. O agradecimento é muito importante pelos momentos positivos, pela vida que deu, principalmente, pelos momentos positivos que passou com a mãe. Então, são as lembranças boas. Então, em agradecimento à mãe, faz uma oração, faz o teu culto que você quer, depende da religião, vai numa igreja, pede para fazer uma missa, ou meia dúzia de missa. Conversa também, né? Conversa com a mãe, porque ela vai ouvir, onde quer que ela esteja, nós estamos ligados emocionalmente. Ou nesse plano, nós todos, basta você pensar, eu estou com a minha esposa, estou pensando nela. Ela está viva. E não é nem em cima, nem do lado, nem embaixo. É numa outra dimensão. É aí que está. É tudo aqui. Tá. Na realidade, é tudo aqui. Se eu pensar bem, se eu mandar energia positiva, lembranças, agradecimento, gratidão pela mãe ter dado a vida, gratidão por ter proporcionado momentos positivos, né? Então, a gratidão já vai ajudar a mãe, faz as orações e você, tá? Você vai ter que entender que a sua mãe, ela foi fisicamente, mas ela está do teu lado. Tanto é que mentalmente, na tua realidade, você está sonhando com ela está com você. Não se acha abandonada na estação ou no aeroporto. No teu sonho, a partir de hoje você diz, hoje eu quero sonhar que eu não vou ficar mais no aeroporto e mais na estação. Eu vou viajar com minha mãe, onde quer que ela esteja. Vai e volta quando você acordar. Vai volta, né? Volta, lógico. Porque é mental isso, essa viagem. Renato. É interessante, né, essa abordagem, mas também a gente falar que sonhos recorrentes significa que algo ainda não foi elaborado. É isso. Está se repetindo. Então é interessante, ela parou na estação ou no aeroporto, mas ela não pega um outro trem, ela não pega um outro avião para dar continuidade na própria vida dela. Que coisa, hein? Então seria importante ela começar a elaborar isso de que a mãe realmente já partiu e que ela está aqui e que ela precisa viver. Mais um telefonema rapidinho, Trope. Meu nome é Regina, de Santa Bárbara do Oeste. Eu gostaria de saber sobre hipnose, se ela cura qualquer tipo de medos, não só para a morte, mas para qualquer tipo de medos, depressão, angústias. Obrigada. Obrigado a você. Puxa vida, hoje a rede toda está colaborando conosco aqui. Um abração para todos vocês de Santa Bárbara do Oeste. Quem quer? Fique à vontade. Renato, pode começar. A hipnose, ela não cura, né? Primeira coisa, a hipnose ela não é uma técnica de cura. Ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para trabalhar os medos, para trabalhar fobias e para trabalhar o luto também. Em alguns casos, a hipnose pode ser indicada, em alguns casos ela talvez não seja indicada. Mas ela é uma ferramenta, né? A gente tem muita ideia de que a hipnose cura, muitos associam hipnose com regressão e não é a mesma coisa. Pode-se usar a hipnose para fazer uma regressão, mas não quer dizer a mesma coisa. Então, a hipnose ela é uma ferramenta que pode te ajudar a trabalhar os seus medos, mas sempre associado a alguma psicoterapia paralela. Perfeito. Mais um telefonema. Meu nome é Cláudia, falo de São Bernardo do Campo. Oi, a minha pergunta é, em 2002, a minha sogra veio a falecer. Eu entrei num quadro de síndrome do pânico muito forte, porque nós não nos dávamos muito bem nos últimos tempos. E eu gostaria de saber porque eu sonho muito com ela, e se isso é algum tipo de remorso ou é mesmo um tipo de saudade. Muito obrigada, boa noite a todos. Seu programa é maravilhoso, Garcia, e eu assisto todos os dias. Obrigado, um abraço. Obrigado, Cláudia. Puxa, eu fico muito feliz com isso. Professor. Realmente tem coisas mal resolvidas com a sogra, né? Ou pode ser arrependimento, pode ser consciência pesada. Mas todo mundo tem com a sogra também, né? Todo mundo tem, né? Mas ela teria que limpar, né? Se ela não resolveu em vida, ela vai ter que resolver agora, sozinha, porque a vida dela continua, como disse o Renato,
nossa vida continua. A gente não pode ficar preso a uma pessoa que não foi resolvido. O importante é trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão e aceitação que essa pessoa foi e que você não tem nada a ver com essa questão. Se você não resolveu antes, paciência. Você vai ter que perdoar essa pessoa e se perdoar para tirar esse remorso, como você disse, porque isso cria doença, pode matar. Então o remorso não vai te fazer bem. Ela, onde quer que ela esteja, ela não vai ter problema com o remorso, vai ser você. Porque sempre existem coisas pendentes, né, professor? A pessoa falece, ou A, ou B, ou C. Nossa, eu ia Poderia ter falado. Eu ia explicar, eu ia pedir desculpas, ou eu ia elogiar, ou eu ia, sei lá o quê. A gente sempre ia alguma coisa, né? Porque a vida é assim. Não é? A vida ela é dinâmica. E a gente sempre é pego, não é? De surpresa com uma morte. Você sabe por quê? Porque ninguém vive o aqui e agora. Todo mundo vive ou o passado ou o futuro. O futuro. E o momento agora, que é um segundo, ele não vive plenamente aquele segundo. De falar, de olhar no olho, de ouvir com os dois ouvidos e de agradecer a sogra, ou fazer as pazes, ou entender melhor a sogra, por exemplo, no caso dela. Né? Agora, no caso da nossa telespectadora, e também que vai servir para outros casos, quando existem pendências, né? Pendências, a pessoa daqui, da materialidade, tem de entender, tem de orar, tem de rezar, tem de conversar, tem de se explicar essa coisa toda. Mas o que já foi, em estando num plano superior, digamos assim, ou numa outra dimensão, ele já entendeu tudo? Não. Também não entendeu? Às vezes não entende, por isso que o exercício de quem está aqui, de aumentar seu nível de consciência e de entender, por exemplo, no caso dela, que o perdão é muito importante, não só o perdão da sogra, mas o seu perdão, porque ela está arrependida, ela está com consciência pesada. O teu perdão é que é importante. E no momento que você trabalhar teu perdão, você já está trabalhando o perdão dela também. É rompido aquele mal-estar entre ela e o ente querido que foi. Perfeito. Mais um telefonema, Tropi. Dácio e convidados, boa noite. Sou Noêmia de São Paulo. Retribuo o abraço a Maria Isabel. Excelente o tema de hoje. Estava aguardando. Obrigado. Passei por lutos continuados, pois perdi em 4 anos 2 filhos jovens em acidentes, mãe, marido e sogra. Sei, pois, o que é o luto. É muito difícil e não desejo a ninguém. Saí dele através de muita oração e força de vontade para viver apesar de tudo. Obrigada. Eu acho que perder Belo depoimento. é uma dor irreparável, né? Eu tenho uma colega que perdeu e ela chora todo dia a perda desse filho. Olha que coisa. É muito difícil. É que a oração vai intensificar a fé da pessoa. A fé nela, na vida dela. Então, o que ajudou essa senhora, com certeza, é a fé que ela conseguiu atingir e ficar na fé na base da oração. É isso. Perfeito. Mais um telefonema, Tropi. Caro Dácio, boa noite. Boa noite. Luto. Eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Meus queridos pais se foram para outras dimensões há 10 anos, como outras pessoas queridas. Eu tenho muitas saudades, com certeza. Porém, me confortou e me conforta a frase: existe vida após a vida. Grande abraço, Baltazar, de São Bernardo do Campo. Obrigado, Baltazar, por ter ligado e ter dado esse testemunho. Gente, nós só temos boas informações para vocês e boas recomendações. E nós vamos falar agora de uma coisa muito importante que a gente viu do Procon. É por isso que eu vou bater para tu bater para tua patota, hein? É já. No mercado podem ser encontrados planos funerários no qual é oferecido todo o suporte aos familiares, desde o velório até o enterro. Tome cuidado com esse serviço, uma vez que não existe nenhuma regulamentação ou órgão fiscalizador para esta atividade comercial. Vamos lá, Tropi, dedinho aí na tecla B, primeiro painel, letra C no segundo. Vamos para mais um telefonema. Boa noite. Não gostaria de ser identificada. Eu tenho uma mãe que há alguns anos foi morar em outra cidade, não tão longe.
Mas até hoje eu não me conformo com isso e gostaria de estar morando perto dela. Eu gostaria de saber se isso tem algum laço efetivamente mal resolvido, porque eu sou muito apegada a ela e eu gostaria de estar até indo morar perto dela. Então eu gostaria da opinião de vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Olha, independentemente de quem seja, muito simpático o telefonema, muito legal o questionamento, né? Eu não sou especialista, mas mãe é mãe, quanto mais perto, melhor, não é? Na minha modesta opinião. Não precisa também ficar mamando na teta toda vez, não é? Mas, às vezes você mora a 15 quilômetros e vê a mãe de mês em mês, uma visita aqui para um cafezinho. Agora, quando é longe, que determina muito tempo para viagem, às vezes custos mora no exterior, aí é difícil mesmo, não é, professor? Aí não tem nada a ver com nada, tem a ver com, não é? com amizade, com amor e com carinho, né? Mas ela já deu o diagnóstico dela. Ela é falou. muito apegada à mãe. O apego é normal do ser humano. A gente quer o apego, quer estar perto, quer sentir a mãe, o pai, enfim. Mas tudo tem limite. Né? Você vê que tem uma dificuldade de se separar, né? Se separar. De Porque ela não conseguiu ainda se separar. Não conseguiu, porque ela já é uma pessoa adulta, de seguir a vida, a mãe estando perto ou não. A separação faz parte do nosso desenvolvimento e maturidade. Mais um telefonema, rapidinho, Trope.